E aí galera, tudo bom? Pessoal, seguinte, agora eu vou iniciar uma série de vídeos sobre dinâmica. O que é esse assunto? É basicamente a gente calcular a aceleração de blocos, de corpos, utilizando forças, certo? Para isso, a gente vai utilizar três leis que são conhecidas como as leis de Newton. Mas, antes da gente fazer isso, vocês têm que saber algumas palavras-chave aqui pra gente. A primeira dessas palavras é estado de movimento. O que é o nosso estado de movimento? Estado de movimento é se você está parado, em repouso, ou em movimento, em relação a algum referencial, tá bom? Então, olha só esse exemplo daqui. Estou em pé. Tá vendo meu guarda-roupa atrás de mim? Tá vendo essa coisinha aqui? Vamos supor que isso aqui é o nosso referencial, tá bom? É como se fosse a nossa linha de chegada. Em relação ao meu referencial, que seria isso daqui, qual é o meu estado de movimento? Meu estado de movimento em relação ao meu referencial é em repouso. Legal, e agora? Agora meu estado de movimento é em movimento, tá bom? Eu poderia estar andando a 10 km por hora e esse guarda-roupa também está andando a 10 km por hora. Como os dois estariam andando a 10 km por hora para lá, meu estado de movimento em relação ao referencial seria em repouso, porque a gente não está se afastando. Em relação ao chão seria em movimento, mas a gente não está analisando em relação ao chão, a gente está analisando em relação ao guarda-roupa. Tá bom? Isso é estado de movimento. Vamos agora para a nossa segunda palavra-chave. Nossa segunda palavra-chave é inércia. Inércia é a tendência que um corpo tem de manter o seu estado de movimento. Seguinte, a gente aprendeu que tem dois estados de movimento. A gente pode estar parado ou em movimento. Legal. Se eu estou parado, eu vou tender a continuar parado para sempre. A não ser que um corpo externo venha e faça uma força sobre mim. O contrário também acontece. Se eu já tivesse movimento, imagina que eu estou no vácuo em cima de uma pista de gelo em movimento. Eu vou ficar em movimento nessa pista de gelo para sempre, a não ser que alguém venha e faça uma força contrária em mim. Pode ser uma pessoa me chutando para eu parar, pode ser um atrito com gelo, um atrito com ar, tá bom? Então, a gente sempre tem essa tendência de manter o nosso estado de movimento, tá? A terceira palavra-chave que eu quero comentar com vocês é massa. O que é massa? Ah, professor, eu acho que massa é a quantidade de matéria de um corpo. Se uma pessoa é magra, ela tem menos massa. Se uma pessoa é gorda, ela tem mais massa. Falou pouco, mas falou errado. Isso não é massa. Pessoal, presta muita atenção. Quantidade de matéria a gente mede em mol, que a gente estuda lá na química, tá bom? Aqui, pra gente, em física, massa é a dificuldade que você tem de alterar a inércia de um corpo. Lembra que eu falei que a inércia é a tendência de você manter o seu estado de movimento? Então tá, vamos imaginar que você tem um corpo em repouso, certo? Essa é a tendência de movimento, repouso. Vamos supor que é a minha mão, tá? Esse corpo está em repouso. Eu quero alterar o estado de movimento dele, ou seja, se ele está em repouso, eu quero colocar ele em movimento. Para eu fazer isso, eu tenho que aplicar uma força nele, não é? Então eu venho aqui, ó, aplicar a força. Pode ser muito fácil alterar o estado de movimento, ou seja, pode ser muito fácil colocar essa mão em movimento ou muito difícil, depende da massa. Imagina que ela tem uma massa bem pequena, 5 kg. É muito fácil você mudar o estado de movimento, né? Colocar em movimento. 5 kg, eu venho aqui, faço uma força, rapidinho ele anda. Agora imagina que isso aqui tem 2 toneladas, eu vou aplicar a mesma força que antes. Nem mexeu, né? Exatamente. Então tá percebendo que quanto maior a massa desse objeto, mais difícil foi colocar em movimento? Show! O contrário também podia acontecer. Imagina que isso aqui está andando para mim em uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual que é o estado de movimento disso? Em movimento. Se eu quero alterar esse estado de movimento, quer dizer que eu quero fazer com que ele fique em repouso. Você tem a coisa a 10 metros por segundo vindo. Mas ó, a massa agora é 5 kg. Parei, rapidinho. Agora imagina que tem uma coisa de 10 toneladas vindo para mim, a 10 metros por segundo. Não consegui parar. Viu a diferença? Então esses conceitos são muito importantes pra gente, tá bom? O próximo conceito é força. A força é o que vai alterar o seu estado de movimento, certo? Então, para ter força, eu preciso ter pelo menos 2 corpos interagindo, tá? Eu não posso ter força só com um corpo. Então, partindo do princípio que eu tenho 2 corpos interagindo, um pode aplicar força sobre o outro. Então, ó, a nossa definição de força vai ser o agente físico que causa a mudança de movimento
certo? A alteração da inércia de um corpo, simplesmente isso. Isso é o conceito de força. Também tem o que a gente chama de força resultante. Eu vou pegar um corpo aqui para exemplificar. Minha garrafinha, dá para ver na tela? Dá para ver na tela. Seguinte, minha garrafinha está aqui. Qual que é o estado de movimento dela? Em repouso. Em relação ao quê? Tanto faz, em relação ao chão, vai. Eu vou aplicar uma força nessa minha garrafinha. Vamos supor que eu vou aplicar uma força de 10 newtons para cá, certo? Legal. Vamos supor que quando eu aplicar essa força de 10 newtons, essa garrafinha se move bem assim, ó. Tá bom? Viu que ela teve uma rapidez aqui? Legal, guarda essa informação. Agora eu vou aplicar uma segunda força. Eu vou manter a força de 10 newtons apontando para cá. E para o lado contrário, para lá, eu vou aplicar uma força de 5 newtons. Gente, lembra que força é uma grandeza vetorial. Se eu tenho duas forças em sentidos contrários, a soma vetorial é uma subtração. Então eu teria um vetor de 10 para cá, um vetor de 5 para cá. O vetor resultante seria um vetorzinho de 5 para cá. Tá vendo que o módulo desse vetor é metade do que era antes? Legal. Então agora eu posso, apesar de ter duas forças, eu posso considerar que tem só uma força de 5 newtons para cá, não é? Legal. Com essa força de 5 newtons aplicada nessa garrafa, como é que ela andaria? Ela andaria assim. Tá vendo que a rapidez com que ela se move agora é menor do que antes? Legal. Se eu tenho agora uma força de 10 newtons para cá e uma de 10 newtons para cá, qual que é a soma vetorial? Qual que é a força resultante? 0. Então, se a força resultante é 0, percebe que a garrafinha não está se movendo? Legal. Então, a gente tem duas informações daqui. A primeira é que, quanto maior a nossa força resultante, maior é a rapidez com que ele anda. Se a força resultante for 0, ele não anda, certo? E a força resultante ser 0 pode implicar em duas coisas. Ou não tem nenhuma força atuando nele, ou tem forças atuando, só que a soma vetorial dá 0. Isso é um conceito muito importante, tá bom? Legal. Deixa eu tirar isso daqui. Pessoal, eu vou colocar um resumo na sua tela com todas essas informações e palavras-chave que eu acabei de dar para você, tá bom? Olha aí. Se você reparar, no último item, que é a força resultante, eu te dei a unidade. Sempre que a gente estiver trabalhando com força, a unidade vai ser newtons, representada por um N maiúsculo, tá bom? Pessoal, agora a gente vai entrar nas 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, o que ela fala pra gente? Ela fala o seguinte, se você está em um referencial inercial e a força resultante no seu corpo for 0, o que significa força resultante? Quer dizer que ou não tem nenhuma força, ou tem várias forças e a soma delas dá 0, tá bom? Caso você esteja nesse referencial inercial e a força resultante seja 0, pode ter duas coisas acontecendo com o seu corpo. Ou ele vai estar parado, em repouso, em relação ao referencial, ou ele vai estar andando. Só que ele não está andando de qualquer jeito, ele está andando com velocidade constante. Ou seja, ele está andando em MRU, tá bom? Então isso vai te ajudar em muitos exercícios. Se a força resultante for 0, esse corpo está ou parado ou com velocidade constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem aceleração. Sempre que você tiver isso, você pode considerar que a sua aceleração é 0 na hora de fazer as contas, tá bom? Eu vou colocar um resumo na sua tela agora da primeira lei de Newton. Olha só. De boa. Agora vamos para a nossa segunda lei de Newton. Lembra daquele exemplo que eu peguei a minha garrafinha, coloquei aqui e fiz vários exemplos de forças? Lembra que quando a força era 10 newtons ela andava mais rapidinho? Quando a força resultante era 5 era mais devagar? Quando era 0 ela estava parada? Legal. A gente consegue perceber que a nossa força resultante é diretamente proporcional à aceleração que o corpo vai ter. Quanto maior a força resultante, maior a rapidez com que ele anda. Em outras palavras, maior é a aceleração que ele vai ter, tá bom? E lembra que é muito difícil você alterar a aceleração dependendo da massa. Então, a segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual à massa do corpo multiplicado pela aceleração. Olha só na sua telinha o esquema que eu vou colocar agora. Aí você está vendo
a segunda lei de Newton na forma matemática, certo? É ela que a gente vai usar para resolver os exercícios, tá bom? Repare aí também que ela é uma equação vetorial. Tanto a força quanto a aceleração são representados por vetores. Isso quer dizer que você pode pegar o vetor força resultante e o vetor aceleração e decompor. Aí você teria uma equação por eixo x, que seria essa primeira, e uma equação por eixo y, que seria essa segunda. Na hora de fazer os exercícios, a gente vai ver isso melhor, tá bom? Agora a gente vai para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton também é conhecida como a lei da ação e reação. Por que isso quer dizer? Todas as forças elas vão surgir aos pares. O que isso quer dizer? Eu vim e apliquei uma força no meu rosto. A minha mão aplicou uma força no meu rosto. Isso é o que a gente chama de ação, tá bom? Só que vai ter uma reação, ou seja, o meu rosto vai criar uma mesma força, de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, e vai aplicar no que causou a ação, ou seja, vai estar aplicada na minha mão, tá? Então sempre que você tiver dois corpos e eles estiverem interagindo entre si com forças, uma força vai estar num dos corpos e a mesma força vai estar no outro corpo, só que nesse outro corpo ela vai estar no sentido contrário, mas ela vai ter o mesmo módulo, tá bom? É isso que a terceira lei de Newton fala. Show, pessoal? Certo. Último ponto que eu quero falar dessa terceira lei de Newton. Essas forças que formam par ação e reação, elas podem ser muito facilmente identificadas. Como é que você faz para identificar elas? Olha aí na sua tela. Elas têm que atuar em corpos diferentes, elas têm que ter sentidos contrários, elas têm que possuir a mesma natureza. E com mesma natureza, eu quero dizer que elas têm o mesmo nome. E elas têm que ter o mesmo módulo. Se todas essas características forem satisfeitas, elas vão formar um par ação-reação. Se pelo menos uma delas não for satisfeita, elas não formam par ação e reação. Eu vou mostrar agora para vocês uma série de exemplos, na verdade são só 3 exemplos, para a gente praticar quando que é ação e reação e quando que não é, tá bom? Olha só. Você tem aqui uma carga elétrica positiva, carga mais Q, e uma carga elétrica negativa, carga menos Q. Eu sei que essa carga positiva vai atrair a negativa. Se ela está atraindo, quer dizer que a positiva está fazendo uma força em cima da negativa, que eu vou chamar de força menos F. Esse menos é só porque a força está apontando para a nossa esquerda, tá? E eu sei que ao mesmo tempo a negativa também vai atrair a positiva. Então ela está puxando a positiva com uma força mais F. Vamos lá, vamos analisar se essa força F e essa força menos F formam um par ação e reação. Primeira característica, ela está atuando em corpos diferentes? Sim, uma está atuando no corpo mais e outra no corpo menos. Então, confere. Elas têm sentidos contrários? Sim, uma aponta para a direita e a outra para a esquerda. Confere. Elas possuem a mesma natureza, ou seja, o mesmo nome? Bom, essa daqui é a nossa força elétrica. Essa daqui também é uma força elétrica. Se elas têm o mesmo nome, elas possuem a mesma natureza. Então, confere. Elas têm o mesmo módulo? Como é que a gente sabe isso? Tem que usar a fórmula para calcular. A fórmula para a gente calcular elas é essa daqui, ó. Certo? Se você for calcular a força F, você vai usar essa fórmula. Se você for calcular outra força, vai ser essa mesma fórmula. Então, se você substituísse dados, você vai ver que para as duas ia dar a mesma coisa. Então, elas teriam sim o mesmo módulo. Como todas as características foram satisfeitas, então, nesse caso, as duas são um par ação-reação, sim. Vamos para o nosso segundo exemplo. Pessoal, aqui eu botei o segundo exemplo. Você tem a Terra e orbitando ao redor dela você tem um astronauta. A gente sabe que a Terra, a gravidade, vai puxar o astronauta. A gente ainda não viu, mas quem faz isso é a força-peso. A gente sabe que eles estão ligados por essa linha pontilhada. E a força-peso vai estar bem aqui, ó, em cima dessa linha. Certo? Força-peso é a força da gravidade. Já já a gente fala melhor sobre ela. Só que a gente sabe já que as forças surgem aos pares. Então, se a Terra puxa o astronauta também puxa a Terra. Então, aqui está a força menos P. Vamos ver se essas duas forças são ação e reação. Primeira característica, elas estão atuando em corpos diferentes? Sim, uma está no astronauta e a outra está na Terra. Então, elas conferem aqui. Elas têm sentidos contrários? Sim. Elas possuem a mesma natureza? Bom, essa aqui se chama força-peso
e essa daqui força-peso. Então, se elas têm o mesmo nome, elas têm a mesma natureza. Elas possuem o mesmo módulo? Sim. Então, se todas as características foram satisfeitas, quer dizer que essas duas forças são sim um par ação-reação. Pessoal, então olha só, nosso último exemplo, nosso exemplo 3. Eu coloquei aqui para vocês um livro em cima de uma mesa. A gente sabe que o planeta Terra, que está aqui, ó, esse aqui é o nosso planeta Terra, vai. Tá puxando esse livro para baixo. Então, ó, tem uma força peso atuando em cima do livro. A gente sabe que ele não está entrando dentro da mesa. Então quer dizer que tem uma força que impede isso. Essa força a gente vai ver que é a força normal. Eu quero saber se a força normal e essa peso são ação e reação. Vamos lá. Elas têm o mesmo sentido? Não. Uma aponta para cima e a outra aponta para baixo. Então sabemos que elas têm sentidos contrários. Legal. Elas possuem o mesmo módulo? Sim, se esse livro não está indo para cima nem para baixo, ele está parado, quer dizer que a soma vetorial no eixo y é a mesma. Então, a normal tem o mesmo módulo que o peso. Legal. Mas olha só, elas estão atuando em corpos diferentes? Não, as duas estão em cima do mesmo corpo. Então, ó, essa característica não foi satisfeita. Se a peso está no livro, a reação da peso vai estar aqui, ó, no planeta Terra, tá bom? Esse peso daqui e esse peso formam ação e reação. Agora, esse peso e ação normal não formam. Mas vamos continuar, só para a gente perceber. Tem a mesma natureza? Não. Por quê? Mesma natureza significa nomes iguais. Uma se chama peso e a outra se chama normal. Se eles possuem nomes diferentes, quer dizer que têm origens diferentes, naturezas diferentes. Então, nesse caso aqui, elas não são ação e reação. Pessoal, dando continuidade para nossas aulas de dinâmica, a primeira força que eu vou apresentar para vocês é a força peso. Olha aí na tela de vocês, o resuminho. A força peso basicamente é a força que a gravidade faz na gente. Já percebeu que se você pular de um prédio, você é puxado para baixo? Legal. Esse puxar para baixo é a gravidade. E quando você pula do penhasco lá do prédio, você não estava parado? Um segundinho depois, você estava em movimento para baixo, em queda livre, né? Então seu estado de inércia, seu estado de movimento foi alterado. Se ele foi alterado, é porque uma força fez isso. A força devido à gravidade. Essa força devido à gravidade, a gente vai chamar de força-peso, tá bom? Olha no seu esqueminha de novo. A força-peso sempre vai apontar em direção ao planeta Terra. A gente sabe que o planeta Terra está sempre para baixo da gente, então a força sempre vai apontar para baixo. Como é que a gente faz para calcular o módulo da nossa força-peso? Você vai pegar a massa da pessoa, do corpo, e vai multiplicar pela gravidade local. A massa do corpo sempre vai mudar, certo? Mas a gravidade não, tá? A gente vai considerar que a gravidade na superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Se o exercício quiser ser muito preciso, ele vai te dar 9,8, mas isso aí ele sempre vai falar, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, 4 exemplos. Nesse primeiro exemplo você tem uma caixa em cima de uma mesa e você tem aí o vetor peso que está para baixo. No segundo exemplo você tem uma corda presa no teto e na extremidade inferior dessa corda você tem uma bolinha. A força peso sobre a bolinha está para baixo. Nesse terceiro exemplo você tem uma caixa flutuando, boiando na água. Força peso aponta para baixo. Exemplo 4, você tem uma bola descendo uma rampa. Força peso para baixo sempre. Pessoal, nossa segunda força é a nossa força normal. O que é a força normal? Sempre que um objeto está andando em direção ao outro, bate, ele tende a entrar dentro desse segundo material. Só que normalmente não acontece, né? Olha só. Você notou que eu não entrei na parede, né? Ai. Por que eu não entrei na parede? Quando eu pulei nela, eu não fiz uma força sobre ela? Legal. Só que teve uma força que impediu com que eu entrasse. Isso é a força normal. Força normal é uma força que sempre que dois corpos interagirem, vai existir impedindo que um entre dentro do outro. Beleza? É simplesmente isso. Olha o esqueminha que eu vou botar na sua tela agora. Nesse primeiro item aí eu coloquei a definição da força normal, né? Que é a força que a superfície exerce sobre um corpo para impedir a penetração. Como que a gente desenha essa força? Bom, segundo item, ela sempre vai fazer 90 graus com a superfície
e ela vai apontar para fora da superfície. Ela tem o mesmo módulo da força que atua no sentido contrário. Isso quer dizer que não existe uma fórmula para calcular diretamente a força normal. Você vai ter que ver qual que é a força que está no sentido contrário, calcular essa força, aí você fala, a normal tem o mesmo valor. Legal. É isso. Tá. Eu coloquei 3 exemplos para vocês aí. Ó. Exemplo 1. Tem uma caixa parada em cima do chão, né? Aí eu desenho a força-peso para baixo e a normal. Como é que desenha? Tem que estar fazendo 90 graus e apontando para fora da superfície. Então tá aí. Nesse caso, a normal vai ter o mesmo módulo que o peso, tá bom? Então, para esse caso 1, você pode falar que o módulo da normal é igual ao módulo do peso, tá? Nesse segundo caso, você tem o bloco descendo a nossa rampa. Você tem a normal desenhada que nem tá aí, certo? Perceba que dessa forma que está desenhada, ela está fazendo 90 graus. Se você desenhasse de qualquer outra forma, ela não faria 90 graus. E você tem um peso para baixo. Só que esse peso ele não está se opondo à normal, mas a componente y dessa força está, no PY. Então, para esse caso 2, a gente fala que a normal em módulo é igual ao PY, tá? Nesse caso, seria errado falar que a normal é igual ao peso. A normal aqui é igual ao PY. Nesse caso 3, você tem alguém empurrando o apagador contra a parede. O peso está para baixo, certo? Só que o peso aqui não vai influenciar em nada. A gente sabe que a força que vai fazer esse bloco ficar aí é a força que a pessoa faz contra a parede, que eu chamei de F. Bom, a normal vai fazer 90 graus com a superfície, então ela tem que estar desenhada desse jeito daí. Qual é a força que está no sentido contrário da normal? É a força que eu chamei de F. Então, para esse caso, a normal é igual a F, tá? Então, você sempre vai ter que analisar a sua situação, ver qual é a força que está no sentido contrário e falar, a normal é igual a essa força, tá? Simplesmente assim. Vamos para a nossa próxima força? Nossa próxima força é a atração, também chamada de tensão. A atração basicamente é uma força que está aplicada em fio ou em corda, tá bom? Sempre que você vê uma cordinha puxando alguma coisa, vai ter uma atração ali, tá bom? Também não tem uma fórmula própria para você calcular o valor da atração. Já já eu te mostro um esquema que você vai usar nos exercícios para descobrir quanto vale a atração, tá? Mas por enquanto não tem jeito não. Olha aí o desenho que eu te dei, o esqueminha na sua tela. Você tem aí o teto com uma corda e uma bolinha presa nela. A força-peso puxa essa bola para baixo, só que a corda impede que ela vá para baixo. Se tem uma corda, quer dizer que tem uma tração. Ela está aí representada por um T. Perceba que toda força vai ter um par, ação e reação. A reação da tração sempre vai estar na outra extremidade da corda, tá bom? Então sempre que você tiver uma corda, você vai ter de um lado dela a ação e do outro lado a reação. A nossa próxima força é a força elástica. A força elástica vai surgir sempre que você tiver molas. Olha só esse desenho daqui. Nesse primeiro desenho você tem um sistema massa-mola. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um bloco com uma massa M preso numa mola. Gente, lembra quando a gente era criança que tinha aquelas molas coloridas que você dava lá pro seu amigo e fala, ô véi, segura aí. Aí você puxava assim, não solta não, mano. Solta não, hein. Aí você puxava, aí você soltava pra mola bater na mão dele. É essa mola. Seguinte, você pode pegar essa mola e você pode comprimir, não é? Você também pode pegar essa mola e fazer assim, ó. Você pode esticar ela, não é? Show. Mas se você pegar essa mola e jogar no chão e olhar pra ela, você vai ver que ela tem um comprimento natural. Esse comprimento natural, a gente na física chama de comprimento de repouso, tá bom? Imagina que esse comprimento de repouso é esse mesmo que está aí na sua tela, olha só. Imagina que eu vou pegar uma régua e colocar em cima do chão, tá? O zero dessa régua está exatamente embaixo do bloco para a situação em específico que a bola não está esticada e nem comprimida. Essa é a posição de equilíbrio. Por ser a posição de equilíbrio, eu vou chamar de x igual a zero. X é só para indicar que isso aí está no eixo X, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa mola e vou puxar para cá, esse bloco, né? E vou ficar segurando ele, que é o nosso segundo exemplo. Agora o nosso bloco está a uma certa distância da posição de equilíbrio. Essa distância pode ser 2 centímetros, 10 centímetros, 20 quilômetros, tanto faz. Vamos usar uma letra genérica para indicar ela. Vamos chamar ela de X. Eu sei que se eu soltar esse bloco, ele vai voltar para a posição de origem, para a posição de equilíbrio. Ele não estava parado quando eu estava segurando? À medida que eu solto, ele estava parado, ele entrou em movimento. Então eu alterei o estado de inércia, o estado de movimento. Então teve que ter uma força fazendo isso. Essa força é a força elástica. Ela aponta sempre para onde o corpo está indo, né? Então ela está aí de roxinho, que nem vocês estão vendo no desenho. Aí você falou, pô, agora eu vou puxar para o outro lado. Você pegou ela
empurrou, deixou ela comprimidinha, que nem tá mostrando no seu desenho. Vamos supor que agora ele tá a uma distância x, tá? Da nossa posição de equilíbrio, que é essa reta pontilhada. Se eu soltar, ele volta para a origem. Se ele volta para a origem, quer dizer que uma força fez isso, certo? Essa força é a força elástica. Perceba que agora a força elástica está apontando para a nossa direita. E no segundo desenho estava apontando para a esquerda. Como é que eu sei para onde que ela aponta? Ela sempre vai apontar para a origem, para a posição de equilíbrio. Por quê? Porque ela é uma força restauradora. Isso quer dizer que ela quer restaurar o movimento, certo? Então perceba o seguinte, essa força, por ser uma força restauradora, ela sempre vai apontar para o sentido contrário do movimento original que criou ela, certo? Então, por ela sempre apontar para o sentido contrário, na hora de calcular o valor dela, a gente vai ter que usar o negativo. Olha só, aqui eu ensinei vocês a calcularem ela. Força elástica é igual a menos kx. Esse menos só indica que ela está apontando no sentido contrário. Esse x é o valor da distância que a mola foi comprimida ou esticada. Lembra sempre de usar ele em metro. Esse K é o que a gente chama de constante elástica da mola. A gente pode ter aquelas molas de brinquedo muito maleáveis. E a gente pode ter aquelas molas de amortecedor de caminhão que é muito dura, certo? Esse K é a constante elástica da mola. Se o K for um valor muito alto, quer dizer que a nossa mola é dura. Se esse K tem um valor muito baixo, quer dizer que a nossa mola ela é muito maleável, tá bom? É fácil você esticar ou comprimir, só isso. Vamos agora para a nossa força de atrito. Sempre que você tiver um corpo e um segundo corpo for deslizar na superfície desse corpo, vai surgir uma força de atrito. Tá vendo que nesse meu exemplo a minha garrafa está andando para cá? Legal. A força de atrito sempre vai surgir no sentido contrário à tendência de movimento. Por que eu estou falando tendência de movimento e não apenas movimento? Olha só. Aqui ela está em movimento, né? Então a gente sabe que a força de atrito vai estar no sentido contrário. Ou seja, vai estar para cá. Mas imagina o seguinte. Aqui está o chão, aqui está a garrafinha. Vamos fazer assim. Vou aplicar uma força. Perceba que essa força não está fazendo essa garrafa movimentar? Certo. Mas se ao invés dela estar em cima da minha mão, ela estivesse no gelo, ela não iria andar para cá? Legal. Então, apesar de aqui ela não estar em movimento, ela tem uma tendência de movimento. Essa tendência de movimento é para cá. Se a minha tendência de movimento é para cá, quer dizer que o atrito vai estar para cá, certo? Mesmo que ela não esteja em movimento, ela tem uma tendência de movimento, tá bom? Olha o esqueminha que eu estou colocando para vocês aí. Eu coloquei no seu desenho que a parte de baixo do caixote vai raspar com a parte do chão, né? Se você desse um zoom muito grande, você vê que tem essas rugosidades. E é daí que surge a força de atrito, tá bom? Para calcular a força de atrito, você vai ter que pegar esse coeficiente μ e multiplicar pela normal do corpo, tá? Esse coeficiente μ geralmente ele é tabelado, os exercícios dão como dado, e ele depende apenas da natureza dos dois objetos que estão em contato. Ele não depende da área do objeto que está em contato. Esse coeficiente ele vai ter dois valores para os mesmos corpos em contato. Vai depender se os corpos estão parados ou em movimento. Se o corpo estiver parado, esse μ a gente vai chamar de μ estático. E vai ter um valorzinho qualquer. Se ele tiver movimento, vai ter um outro valor que a gente chama de μ dinâmico. E a gente percebe que geralmente os valores do μ estático eles são maiores que o μ dinâmico. Então, pessoal, essas basicamente são as forças que a gente vai trabalhar aqui em leis de Newton. Tem outras forças além dessas? Tem. Lá na frente 3 de eletricidade, você vai estudar a nossa força elétrica. No finalzinho do curso, você vai estudar também a sua força magnética, certo? E existem outras forças que a gente não estuda. Por exemplo, a força nuclear, a força forte, a força fraca, beleza? Só que essas forças todas, a gente não costuma trabalhar dentro de leis de Newton, tá bom? As forças que a gente trabalha em leis de Newton são essas que eu dei pra vocês, tá? Agora a última coisa, mas não menos importante, que vocês têm que saber. Para resolver os exercícios de leis de Newton, você vai precisar de um passo a passo, que é uma receita de bolo para resolver. Olha só na sua tela, eu estou colocando ela para vocês. Então, o primeiro passo é você representar todas as forças que atuam no corpo ou nos corpos. E o que significa representar? É você literalmente ir lá em cima e desenhar elas. Por isso que é importante você saber desenhar elas. Pessoal, então o segundo passo é você desenhar um
sistema de coordenadas cartesianas no centro de todos os corpos. Esse sistema de coordenadas é esse eixo x e eixo y, tá? A origem, que é isso que eu estou desenhando aqui, tem que estar no centro do corpo. Terceiro passo. Quando você desenhar as forças do passo 1, elas têm que estar todas em cima ou do eixo x ou do eixo y. Só que pode acontecer de uma força estar fora. Por exemplo, olha só o que eu vou desenhar nesse eixo. Essa força aqui está em cima do eixo x, legal. Essa aqui está em cima do eixo y, legal. Só que você pode ter uma força que está assim, ó, indo em cima de nenhum. Quando você faz isso, você vai ter que decompor elas. Lembra da aula de vetores? Vai ter um pedacinho dela que está em cima do eixo x e vai ter um pedacinho dela que está em cima do eixo y. Então, o terceiro passo é você pegar todas as forças que estão fora dos eixos e decompor. Pessoal, o quarto passo é você aplicar a segunda lei de Newton para o eixo x e para o eixo y. Cada corpo vai ter essa equação que é a segunda lei de Newton. Se eu tiver um corpo, eu vou ter uma fórmula. Se eu tiver 3 corpos, 3 fórmulas e assim por diante. Se você tiver mais de 2 ou mais corpos, você vai pegar essas fórmulas que você achou fazendo a segunda lei de Newton e vai montar um sistema com elas. Depois você resolve o sistema. Gente, uma dica para vocês, ó. Geralmente nesse sistema que vocês vão ter no quinto passo, você vai cancelar forças de ação e reação, que geralmente são atração ou força de contato, e você vai geralmente descobrir a aceleração. Então é só. E você vai querer descobrir quanto que é a aceleração do nosso bloco ou do nosso sistema. Certinho? Então no próximo vídeo, onde a gente for resolver os exercícios, todo o exercício a gente vai reproduzir esses 5 passos, tá bom? Então até o nosso próximo vídeo.